Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados. Olá, ouvintes da CDN, telespectadores da TV e do YouTube do Diário. Eu sou a jornalista Fabiana Sparrenberger e no Faz Sentido de hoje queremos conversar com você a respeito do que as nossas crianças e os nossos adolescentes mais precisam. Comigo para falar sobre esse assunto é o meu convidado de hoje, Patrick Camargo, justamente um especialista em crianças e adolescentes, para nos ajudar a entender um pouquinho mais do que mais as crianças e os adolescentes estão precisando hoje em dia. Antes de eu dar as boas-vindas, já para colocar a importância desse tema, a gente teve na participação das enquetes quase 2.000 votos, quase 2.000 votos. Disparado aí é recorde absoluto de participação do público, hein, Patrick? Olha a nossa responsabilidade hoje. É uma grande responsabilidade, né, Fábio? Então, bem-vindos aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores. Então, hoje vamos falar sobre as crianças, sobre limites, sobre adolescentes, que é um assunto que, como tu disseste, bateu recorde, porque é algo que interessa ao nosso público e é algo que a gente sempre precisa falar, né? Saúde mental da criança e do adolescente. Primeiro a gente vai entender, Patrick, o que mais aparece nos consultórios, que tipo de ajuda os pais, os responsáveis mais procuram, para a gente entender um pouquinho mais o que essas crianças e esses adolescentes precisam. Depois a gente vai perguntar também para o público, na visão do público, dessas quase 2.000 pessoas, né? Do que as nossas crianças e dos nossos adolescentes estão mais precisando hoje em dia. Então vamos começar pelo consultório. Que tipo de problema que está aparecendo com mais frequência? Fábio, né? Eu aprendi até que não é problema, que é desafio. Ou dificuldades, porque problemas é uma coisa tão difícil, definitiva, parece, Exato. Né? Então a gente diz assim, quais são as dificuldades que tu tem, que são, né, eu mais estou bacana. aprendendo cada vez mais com essa turma de psicólogos, então eu já não falo mais problema, eu falo desafios e agora aprendi também dificuldades. E agora você também não fala manejo, né? Que antes tu me criticou pelo manejo, agora tu aprendeu que manejo é um termo da psicologia. Não é manejo de gado, eles também aprendem com a gente, né? Olha que bacana. Tá bom. Então, né, o que a gente tem mais no consultório? Há uma demanda em relação ao quê? As questões de desenvolvimento sexual, a questão relacionada ao futuro, também a pertencimento de grupos que envolvem as questões escolares. Então nós temos hoje uma procura, além desses tópicos que eu acabei de falar, questões relacionadas à ansiedade. Então se nós pegarmos todas essas questões e reunirmos assim de 10 pacientes que chegam ao consultório, nós podemos dizer que 8 apresentam alguma dessas dificuldades. Então, além da educação, do limite, de regras e de todas as questões que envolvem esse desenvolvimento das nossas crianças e dos adolescentes, a gente também tem que pensar nessas outras questões que às vezes são deixadas, né, embaixo do tapete, como se fosse aquela poeirinha que às vezes os pais não querem falar, têm dificuldades e por isso que buscam o nosso auxílio, a nossa ajuda para poder entender esse universo, para poder dar o melhor enquanto pais. Então a gente tem todas essas questões assim, que estão, né, super em alta. Então vamos começar pela educação sexual. Isso eu vou te dizer, Patrick, que me surpreendeu um pouquinho. Porque os pais buscarem essa ajuda, porque no sentido de que eles não conseguem conversar adequadamente sobre o tema e daí buscam a ajuda de um profissional, ou porque eles já têm um desenvolvimento, uma prática sexual precoce. O que leva um pai e uma mãe para o consultório buscando ajuda da educação sexual, buscando esse apoio do psicólogo? O que nós temos é esses dois fatores. Ou a educação sexual, que é necessário falar, só que os pais não sabem como abordar essas questões, tanto com os adolescentes, até mesmo na fase de desenvolvimento das crianças, que não é necessário explicitar certas coisas, mas termos algumas orientações no sentido de instruir, por exemplo, sobre o que é o abuso, ou quais são as partes do corpo que as outras pessoas não podem tocar. Então, por este lado, é o que as crianças têm que saber. Já os adolescentes, por hoje, no mundo que nós estamos vivendo, ter um acesso muito fácil à informação, de poderem buscar na internet, de poder conversar com seus amigos e colegas, eles acreditam que a sexualidade é muito aberta e se julgam que são X, Y e Z, que podem e devem fazer tal comportamento, que tem que ter tal atitude, e na verdade eles não estão experimentando, mas eles têm a curiosidade. Então, quando se tem uma educação e uma orientação de como trabalhar essas questões com os adolescentes, se torna mais fácil esse diálogo. E nos
temos várias maneiras de trabalhar essas questões. E por que nós não devemos falar sobre sexo, não devemos falar sobre orientação, sobre sexualidade com os adolescentes? Nós devemos falar, porque quanto mais a gente esclarecer essas questões, mais seguros os adolescentes vão saber o que realmente eles podem, o que eles não podem, o que devem, o que é correto, o que não é, sobre a visão da sua família, porque as famílias têm costumes, têm moral, têm normas, têm regras, então isso também é importante ter esse respeito. Patrick, uma avaliação tua, tá? Na tua visão, por exemplo, a gente sempre fala que escola e pais precisam fazer essa missão continuada aí na educação. Na tua avaliação, a escola trata adequadamente esse tema da educação sexual? Ainda é muito incipiente, de forma que os adolescentes, das crianças estejam realmente satisfeitos com as informações? Porque se os pais buscam muito essa informação, é porque essa informação também não está chegando a eles. Exato. As escolas, na verdade, não têm esse preparo para trabalhar essas questões. Eles acreditam que uma orientação deva ser de uma forma mais comedida, de uma forma mais menos falada, digamos assim, né, na linguagem popular. E, na verdade, isso tem que ser explicitado e tem que ser falado. Antigamente nós tínhamos, né, palestras sobre educação sexual. Claro, veio a pandemia, acabou essas palestras, acabou a informação, então os pais tiveram que dar conta disso em casa. Então isso também foi uma busca de como tratar, porque a escola tratava de uma maneira, nós estamos em outra época, eles precisam da informação, precisam saber como proceder em determinadas fases do desenvolvimento, né, que é o período da adolescência, o período da descoberta mesmo. Então trabalhar essas questões de uma forma muito saudável, de uma forma muito sincera, porque os adolescentes têm a imagem da sua sexualidade, muitas vezes, ou dessas questões, de que eles podem tudo e que eles levantam todas as bandeiras e que eles são os corretos e que tudo tem que ser daquela maneira como eles imaginam, né? Como se fossem mudar todo mundo. Claro, entendemos que tem essa questão dos adolescentes de hoje de mudar certas condições culturais ou normas ou regras no ambiente que vivem, sim, mas eles também têm que saber que é importante respeitar a diferença do outro. Então, trabalhar as questões das diferenças, as questões de inclusão, também é um dos tópicos muito importantes de como manejar. Falou, né? Disse que já tinha aprendido, mas falou. Um segundo tópico, um segundo assunto que aparece muito nos consultórios, além da educação sexual, Patrick, foi a questão da orientação vocacional. Lembrando, né, que os adolescentes, ainda adolescentes, né, muitos deles, precisam decidir muito cedo a profissão, né? E como é difícil a gente ter uma definição, né, num momento ainda de tantas descobertas, de tantos conflitos, de tantas reflexões, né, e a gente ter, e esse retrato, e que engraçado, eu achei que a escola estava mais satisfazendo essas informações junto às crianças e adolescentes, quer dizer que ainda são insuficientes. Porque parece que isso sim, me parece que a escola nesse aspecto está muito mais evoluída, trazendo cada vez mais informações, projetos, né, trazendo profissionais para discutir com as crianças e principalmente com os adolescentes, né, nessa fase já do ensino médio. É que o ensino médio hoje, né, por exemplo, agora nós estamos passando por um processo novo da BNCC, né, que é a base curricular, que mudou como que será o ensino a partir de agora, né? Que vão ter mais horas na escola, que foi inserido outros eixos, que vai ter a questão de ter já uma orientação profissional. Então, isso acaba muitas vezes deixando o adolescente que já está naquele período de conflito, num período de desenvolvimento que não sabe... Quer dizer, agora ele vai ter que escolher ainda antes. Ainda antes, né? Ele vai precisar se direcionar. Então a gente tem mais uma problemática a se pensar. Mais um desafio. Um desafio, né? Eu falo problemática por quê? Porque os adolescentes precisam muitas vezes, eles estão num grau de competição que eles precisam ser os melhores em tudo. E isso, né, são adolescentes que não se permitem a frustração. E, consequentemente, adolescentes que não se permitem a se frustrar, a não aceitar um não, né, tem uma probabilidade muito maior de desenvolver um quadro depressivo, porque eles não aceitam a frustração, eles não aceitam o não. Eles precisam acertar de primeira, né? Então, uma escolha profissional que não foi que eles tenham que
desistir, isso pesa muito. Não, e até parece errado, né, nós falarmos, tu tem que decidir, por exemplo, eu estou cursando medicina, aí eu estou no último ano de medicina, quando estou mais avançado, por exemplo, já adultos jovens de 22 anos, mas não é o que eu quero, medicina. Mas por que escolheu quando eu tinha 16 anos? Porque era o meu sonho. Aí eu vou, faço o curso e vejo que não é. Aí eu chego lá no final do curso, eu quero mudar. E aí os pais se apavoram. Não, mas tu não pode, vamos terminar esse, depois tu escolhe outro. E aí eles se frustram, aí eles não querem. Mas qual é o problema com 22 anos se tu errar? Errar é humano. Então eles também têm que ter muito claro de que podem fazer suas escolhas, mas também podem ser direcionados para outros lados, para outras coisas. Por que, por exemplo, se eu escolher medicina hoje, e aí eu vejo que não é para mim, eu quero fazer filosofia, quero fazer sociologia, química, enfim, são áreas distintas e áreas diferentes, mas que talvez tenham a ver comigo mesmo, porque é esse período de descoberta, mas que fizeram uma escolha muito cedo, de qual teve influência, né, da família, influência do ambiente que vivem, e aí acabam se questionando lá na frente sobre essas questões. Então a gente já tem mais, né, essa responsabilidade a partir de agora, que eles vão ter que decidir mais cedo qual é o rumo que vão tomar, né? Ótimo. E um terceiro fator aí que apareceu é a aceitação em grupo, né? Isso ainda é muito... Acho que vai seguir sendo, né? Eu acho que vai seguir sendo porque é uma questão que a gente falava, na minha adolescência já tinha muito essa discussão, né? E é uma coisa que vai, ainda mais agora com redes sociais, que parece que ao mesmo tempo que a distância encurtou, ao mesmo tempo está tudo tão mais distante nas relações. Claro, que na verdade, né, Fábio, por exemplo, quando tu era adolescente, isso era no tempo da datilografia e do telefone com fio, não era? Não, então... Ai, Patrick, sempre me lembrando, ô Luísa Neves, vamos citar Patrick e Luísa Neves, na produção do programa, Fernando Barcelos na técnica, e o Dudu, como é mesmo o nome do Dudu? Eduardo Barcelos Kisner, falei certo? Então, obrigada a esse trio aí que está nos acompanhando aqui e sempre muito atentos e sempre contribuindo no ponto aqui o Fernando e a equipe sempre atenta para nos ajudar a trazer para vocês todos os fatores aí que importam. Então, o terceiro, a aceitação em grupos. Então, voltando que eu não sou do tempo da... Sou sim, eu já disse, eu já da datilografia. Que eu sou do tempo da datilografia. Ele também é. Esses fios brancos aí não denunciam a idade. Claro. Então, né, claro, o pertencimento ao grupo, a gente tem essas questões que sempre continuam, mas hoje também é uma outra problemática, justamente porque os grupos são muito diferentes da década passada, né? Com o passar dos anos, nós tínhamos, por exemplo, adolescentes que se identificavam, por exemplo, na década de 90, com a questão da explosão do rock and roll, né? do heavy metal, então se identificavam com aquele grupo que usava geralmente o preto, que tinha o cabelo longo. Então isso era a década de 90. Ano 2000, ocorreu o quê? Uma evolução, podemos dizer assim, né? De que os adolescentes começaram a se identificar com grupos mais abertos, com questões de que eles tinham menos limites e menos regras, e a partir do ano de 2020 até a data atual, nós temos grupos abertos para todas as questões. Então, um pertencimento ao grupo é uma variedade muito grande de questionamento de qual é o grupo que eu pertenço, qual é a minha tribo. Então, eles se acham no direito de ter um grupo e ter que pertencer a determinados grupos, mas não conseguem visualizar de que eles podem pertencer, entre aspas, a todas as tribos de uma forma saudável. Então, na década passada tinham uns limites e regras, hoje temos limites e regras, mas que está mais flexível esse padrão. Então, que leva a essa dúvida da questão: que tribo que eu pertenço, que grupo eu sou, né? Qual é o ambiente que eu tenho que estar para ser validado. Então, eles vão em busca do que eles sentem, e acredito que o que eles sentem é a maneira mais funcional, e acabam tendo uma identificação e muitas vezes vendo mais tarde, de acordo com a idade, que não era aquilo que eles queriam. Então gera muitas dúvidas, né? Muita angústia em relação, poxa, qual é a minha tribo? O que eu vou fazer agora? Qual é o grupo que eu posso ter uma confiança? Ainda a necessidade de se encaixar, né, Patrick? Isso acho que não vai terminar. Esse pertencimento é uma característica que sempre vai existir, essa necessidade. A necessidade de se encaixar, né? Por exemplo, nós tínhamos e temos até hoje, como costumo dizer, o grupo dos nerds, o grupo das patricinhas, o grupo dos playboys, o grupo disto, o grupo daquilo, como se fosse um rótulo
rótulo que tu tivesse que ser exatamente como essas pessoas são para te pertencer. E, na verdade, tu pode circular em todas as tribos e tu não pertencer a nenhuma destas turmas, mas tu ser validado em todas elas, porque pela tua essência, pelo jeito que você é, pela tua criação, e o que não é errado. Não é errado, eu sempre falo da questão da humildade. Tu pode estar em qualquer lugar, tu pode ser quem tu for, mas tu tendo humildade, tu vai longe em tudo. Então, e com os nossos adolescentes, se a gente consegue transpassar essa barreira e explicar com que eles internalizem e se validem dessa forma, eles pertencem a todas as tribos, têm um desenvolvimento saudável e vida que segue. Então tá, vamos entender do público então, dessas quase 2.000 pessoas que participaram com a gente da enquete. 1.879 participações. O que a gente perguntou? Na sua opinião, o que as crianças mais precisam? E o que apareceu aí? Cuidados essenciais como educação, alimentação, saúde, 301 votos. Carinho e afeto, 651 votos. Maior número de votos. As crianças precisam de carinho e afeto. Limites, 403. E mais comprometimento dos pais com a construção dessas crianças como indivíduos, 529. Também muito bem distribuído, né, Patrick? Aparecendo aí na opinião do público, carinho e afeto, a maior necessidade das nossas crianças. E em segundo lugar, bem pertinho, mais comprometimento dos pais com a construção dessas crianças como indivíduos. Na verdade, essa enquete nos revela esses dados, assim, de quase 2.000 pessoas que opinaram na enquete. O que mais chama atenção, carinho e afeto é algo que sempre tem que ser dado. O comprometimento dos pais com a construção deles como indivíduos, que vem em segundo lugar, entra na questão que os pais às vezes estão tão ocupados o seu tempo com outras questões do mundo atual que acabam deixando os filhos de lado. Então, o que eles precisam? Carinho e afeto está interligado com a atenção, com o comprometimento dos pais. Porque hoje nós temos a questão muito, né, Fábio, da terceirização, como eu costumo dizer, terceirização de serviços, que na verdade nada mais é o quê? Eu tenho uma babá, ou eu tenho uma empregada, ou eu tenho um funcionário que dá conta do meu filho. Quando eu chego, por exemplo, já está de banho tomado, já jantou, daí eu só dou um carinho. Antes era mais comum os avós, né? Hoje se ampliou essa rede. Os avós continuam, obviamente, mas claro, com uma gama bem maior aí de pessoas, de cuidadores que se chama. Então, esse comprometimento tem que existir, porque é um indivíduo, é um ser humano que está sendo formado, que vai ser um reflexo para o futuro. Então, o carinho e o afeto está ligado com desenvolvimento. E desenvolvimento sadio e desenvolvimento saudável está ligado com comprometimento. Lembrando que, né, comprometimento não quer dizer que nós tenhamos que dar tudo o que o nosso filho, o que o nosso adolescente quer. Não é isso, gente. A gente precisa o quê? Dar limites. Dizer o não também é saudável, porque como eu falei lá no início do programa, adolescentes ou crianças que se frustram na sua fase de desenvolvimento, tá? Temos estudos que mostram que serão adultos saudáveis com menos índice de ter depressão ou crise depressiva na adultez. Por quê? Porque tiveram essa fase de desenvolvimento suprida até mesmo com o não, né? Com a frustração. Então, também é importante a gente dar esse limite e regra e o não. Então tá, vamos para um breve intervalo e na volta continuamos aí falando sobre eles. Esse tema que sempre aparece quando se fala de criança e adolescente, os limites. Voltamos daqui a pouquinho. Estamos apresentando Faz Sentido. O Due Fratelli é o maior e mais completo restaurante de Camobi. Localizado no Centro Comercial Dois Irmãos, o ambiente amplo e climatizado ainda conta com estacionamento coberto e espaço kids. Tudo para você vivenciar uma experiência gastronômica completa. A variedade na hora de fazer suas refeições é garantida. Nosso buffet quilo contém diversas opções de saladas, pratos quentes, churrasco, sushi e muito mais. E a sua sobremesa fica por cortesia da casa. Cozinha feita com muito amor, cor e sabor é Cozinha Due Fratelli. Te esperamos no Centro Comercial Dois Irmãos.
Localizada na Avenida Dores, em Santa Maria, a Henk Store trabalha com marcas renomadas do mundo da moda. A loja proporciona que você tenha um estilo para cada momento, com muito conforto e elegância. O espaço foi pensado para que os clientes tenham um atendimento personalizado, com estacionamento privativo e horário diferenciado. As tendências da moda masculina e feminina você encontra na Henk Store. Saiba mais nas nossas redes sociais. Chegou uma nova Oral Sim, mais ampla, mais moderna, mais tecnológica. Venha nos visitar. Estamos de braços abertos te esperando. Oral Sim, 8 anos transformando sonhos em sorrisos. O desejo de toda mulher é estar ainda mais bonita. Para realçar sua beleza, Habitué Moda e Beleza conta com um espaço agradável e moderno. Uma equipe de profissionais altamente qualificados que cuidarão de você, da cabeça aos pés, com um atendimento personalizado e diferenciado. Permita-se vivenciar uma experiência única. Habitué Moda e Beleza. Rua Jorge Pedro Abelim, 238. Telefone 3217-8325. A Clínica Inana é uma clínica de biomedicina estética e bioortomolecular, onde você encontra procedimentos e tratamentos minimamente invasivos, como toxina botulínica, preenchimentos, volumizadores, assim como tratamentos associados a bioortomolecular e ativos bioortomoleculares, melhorando a qualidade de vida. Beleza de dentro para fora. Santa Maria ganha sua maior declaração de amor. Em comemoração aos seus 25 anos, a construtora Jobim apresenta Cristo Rei. Espetacular, monumental, moderno, ousado. Construtora Jobim. Sou mãe e médica, e por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Voltamos com o Faz Sentido, que discute hoje, que pergunta hoje para o público e também para o meu convidado, Patrick Camargo, o que as crianças, as nossas crianças e os nossos adolescentes estão mais precisando hoje. No primeiro bloco falamos dos casos que mais chegam nos consultórios, quer dizer, por que os pais ou responsáveis estão buscando a ajuda dos profissionais. E agora a gente vai falar, não conseguimos entrar aí no primeiro bloco, sobre os limites, essa palavrinha aí que toda vez que se fala, Patrick, de criança e adolescente, vem esse termo. Então a gente perguntou para o nosso público, hoje em dia, estabelecer limites na educação da criança e do adolescente é uma prioridade, 981 respostas. Utopia, 106, eu desisti. 50, mães, pais, responsáveis, 50 desistiram. Mas devem estar assistindo o programa porque sempre há uma esperança, né, Patrick? Exato. Eu consegui 114, no total aí dessa pergunta de 1.251 participações. Então, a maioria dizendo, Patrick, que estabelecer o limite é mais do que necessário para as pessoas, é uma prioridade, tem que ser uma prioridade para pais e responsáveis, acredito, no nosso público. E é isso, né? É 1.251, número expressivo, que a gente teve como prioridade 981 na nossa enquete, né? 981 participações. Com certeza, é uma prioridade limites, porque crianças que não têm limites se tornam, né, que é algo que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que é sobre a síndrome do imperador, se tornam aquelas crianças que acham que podem tudo, que fazem tudo e acontece que não tem punição nenhuma, que querem ser o centro da atenção, o famoso reizinho da casa também. Então a gente trabalhar com a questão da prioridade, dando prioridade, que é o limite na educação, é o essencial. E depois, eu até achei muito engraçado, o desistir, 50... Né, 50 desistiram de estabelecer limite? Eu acredito que faz 50... Faz o quê? Daí se desistiu, faz o quê? Só pra saber. Não, assim, desistiram de pôr limite, mas não desistiram dos filhos, não, né? Desistiram dos filhos, mas desistiram de impor limite, não é quase a mesma coisa? Não é quase a mesma coisa que desistir do filho? Na hora que a gente desiste de desenvolver, de trabalhar uma coisa que é mais do que necessária, a gente não está
tentar de alguma forma desistindo do filho? Mas eles desistiram de impor limites, mas não desistiram de continuar a educação. Então deixei embaixo do tapete o limite. Agora eu vou lá, né, dar uma atenção para a Depois educação. eu boto na escola que dê jeito, mando para o mercado de trabalho, daí chegam muitos filhos aqui que não sabem lidar com a frustração. E aí já viu, o primeiro tombo... Né, pede para sair. Pede para sair. Ou é promovido ao mercado de trabalho, como a gente fala aqui, né? E é uma coisa, gente, que acontece ainda muito, demais. Vamos para a segunda pergunta, também sobre limites. As crianças com quem você convive, perguntamos, não sabem ouvir não, 215 votos, respeitam sim os limites, olha que bom, 282 votos. As crianças não são criadas para lidar com frustrações, responderam 176 pessoas, e as nossas crianças são reflexos da educação dada ou não, né, pelos pais. 579, então o maior número de respostas, dizendo que as crianças são reflexo da educação dada pelos pais. Exato. O que nós temos também aí, né, Fábio, e os nossos ouvintes e telespectadores, é que as crianças sofrem por modelação, ou seja, eles são frutos do meio onde vivem. Então, se nós tivermos um ambiente violento, um ambiente invalidante, um ambiente onde elas vão estar vulneráveis, consequentemente, elas terão déficit nessas questões e serão adultos mais sensíveis e com vários transtornos e dificuldades ao longo da vida. Então, crianças que são reflexo do meio onde vive, que tem uma boa educação, que tem limites, que tem regras, tem um exemplo, que né? tem um exemplo, com certeza, elas vão imitar o exemplo, né? Elas vão fazer igual. Tem um videozinho muito legal, que até que os nossos telespectadores ouvintes querem assistir, que se chama Children See, Children Do, se eu não me engano, que mostra bem essa questão da modelação, né? Tem uma mãe que está no metrô e aí ela xinga uma pessoa, aí a criança xinga também. Tem outro que a mãe está no trânsito, xinga no trânsito, a criança xinga também. O outro pai está apagando um cigarro no chão, a criança vê a outra apagar e acha normal. Então são comportamentos que são observados do meio onde estão. Então quanto mais saudável e validante for esse ambiente, mais saudável será o desenvolvimento e, consequentemente, menos serão crianças e adolescentes sem limites. Adorei o teu inglês, que não Entendeu? É o caso do meu. Então, faz favor de repetir o nome do filme, do vídeo. É um videozinho, tem no YouTube, é Children See, Children Do, se eu não me engano. Se eu estiver errado, me corrijam, por favor. Então tá. Vamos falar um pouquinho, Patrick, é uma dúvida. Primeiro eu quero voltar a essa tua... Eu questiono muito isso aí, Patrick. Também, se não questionasse, não estava aqui, né? Então eu preciso questionar. Às vezes, soa como até determinista. Mas aquela criança, aquele adolescente estão convivendo num ambiente hostil, onde o relacionamento dos pais não é saudável, onde é um relacionamento tóxico. Isto influencia, obviamente, mas não determina. Não determina absolutamente que o filho vai ser daquele jeito, ou vai agir daquele jeito. Não determina, mas são fatores que vão respingar, digamos assim, nos comportamentos e na educação em determinadas situações. Por exemplo, crianças que veem os pais brigando, né, que vem os pais discutindo o tempo todo, que vem os pais se agredindo, seja verbalmente, seja de uma outra forma fisicamente. Essa criança vai aprender a bater, essa criança vai se tornar mais irritadiça, essa criança vai se tornar com uma raiva mais acentuada. E claro, sabemos que, por exemplo, crianças que sofrem de um quadro depressivo, elas apresentam depressão pela raiva, mas que não é um indício de que ela está apresentando raiva, está com depressão. Mas só para ilustrar todo um contexto, que crianças que têm essas vulnerabilidades numa fase de desenvolvimento tendem a ter comportamentos iguais a esse. Então pode apresentar uma violência com o colega na escola, pode apresentar, né, começar a fazer bullying com outros. Como sendo normal. Como sendo normal. Aquilo que ele aprendeu, mas não necessariamente determinando uma ação. Exato. Porque daí, Patrick, eu vou até te perguntar isso. A criança, independentemente da idade, claro, a gente não vai cobrar a maturidade, né, de uma criança, mas a criança e o adolescente também têm a sua responsabilidade. Por exemplo, se tem irmãos, tá? E a gente entende num ambiente hostil, lá na sua vida adulta vai agir de uma forma exatamente diferente da outra, e eles conviveram exatamente no mesmo ambiente, sofrendo as mesmas consequências. É que nós alguns se apropria, parece daquilo, e outro não. E outro não.
Porque nós também temos, né, a diferença de que nós temos a nossa herança genética. Então, nós não somos 100% comportamental, assim como nós não somos 100% da nossa herança genética. Então, pode aparecer em determinados momentos mais déficits comportamentais, como pode aparecer déficits em questões relacionadas ao desenvolvimento e até mesmo da personalidade, que faz essa diferença aí. Até mesmo nem gêmeos são 100% iguais, são 99,9%. Por quê? Porque se 1% é a diferença, que pode estar refletido no comportamento, que pode estar refletido numa inteligência, que pode estar refletido em alguma outra atividade das funções executivas e assim por diante. Não é tirar, gente, não é tirar a responsabilidade dos pais, obviamente, né? Não, claro que não. Não é tirar a responsabilidade dos pais, mas a gente fazer essa reflexão e entender que as pessoas são diferentes e o que para alguma vai ter talvez um dano para sua vida adulta muito considerável, que ela vai ter que fazer anos e anos e anos de terapia e talvez nem consiga resolver do jeito que gostaria. Tem outras que vão se apropriar daquela situação e o que vai acabar revertendo a seu favor, né? Às vezes crianças que têm falta de afeto, que para muitos pais dar educação é o afeto que vai ser entregue para esse filho e basta. Vão tentar, não é que necessariamente nos filhos vai repercutir do mesmo jeito, quer dizer, como ela não teve aquele afeto, ela vai tentar com que o seu filho não tenha essa dificuldade pela qual ela passou. E aí a gente entra numa outra questão, né, Fábio, que é em relação aos pais projetarem nos seus filhos aquilo que eles não tiverem, eu quero que o meu filho tenha, só que muitas vezes o que eu não tive não é o que vai ser saudável e fazer a diferença na educação do meu filho naquele momento. Mas é o equilíbrio, né? O bom senso. Exato. Sempre. O equilíbrio, o bom senso. Claro, vai trazer... Eu sou de uma família que culturalmente é assim, estou falando quando eu trago esses exemplos sempre de mim, né? Que nem os psicólogos. Eles não podem falar dos outros, então eles falam deles mesmos. Então, quando eu trago os exemplos aqui, é de mim. Eu sou de uma família de pai e mãe alemães. Então, muitas vezes o afeto, a atenção, se traduzia na educação, de fazer... Eu sempre, já contei aqui no jogo de cintura, meu pai e a minha mãe andavam todo ano com o mesmo chinelo havaiana, daquele que prendia com o prego. Por quê? Porque para eles era missão de vida que os filhos pudessem estudar num colégio particular. E ok, isso é cultural e isso é até para eles saudável. Isso era importante. E era uma forma de mostrar afeto, tá? Mas não é esse afeto não é suficiente, a gente precisa avançar. Claro, tanto é que eu avancei com meu filho, mas a gente precisa entender esses contextos, essas culturas, para entender que as crianças e os adolescentes vão também se apropriar disso de uma forma diferente. Exato, até porque, né, Fábio, tu não ia mandar teu filho, na década de hoje, tendo condições de mandar teu filho com um chinelo havaiana com prego. Por quê? Porque no teu tempo era diferente, né? Isso era o que teus pais valorizavam e graças a Deus tu teve estudo e tá super bem. O teu filho também está super bem, mas tu dá uma outra forma de educação porque era um modelo que tu teve naquela época, não é o modelo que tu vai passar hoje, mas tu vai dar limites, tu vai dar regras. Eu usei o exemplo para dizer que não determina. Claro, não determina. Exato, não justifica, determina. Explica, a gente tenta avançar, né, para não repetir um modelo que a gente não considera correto, mas não determina. Pois é, e esse exemplo que tu destes, eu acho muito bonito, assim, eu me emociono quando eu vejo situações assim, ó, de pessoas que ganham a vida na humildade, né? Por exemplo, agora essa semana saiu até no jornal a questão de uma menina que mora no Morro, no Rio de Janeiro, que estava treinando para fazer ginástica, né? Treinando numa laje. Aí alguém descobriu, tirou uma foto, publicou, a menina já, né, teve assim, ó, uma carreira, já está, sabe, se desenvolvendo, tendo patrocinadora, tudo, porque ela tem o talento. Então não é porque ela está lá no morro, porque ela está em cima de uma laje, tendo todas as dificuldades do mundo, mas ela tem a humildade. Então, claro, a gente passar não determina todas as dificuldades. Às vezes pode ser fatores que impulsionam para uma mudança positiva, como pode ser fatores que impulsionam para uma mudança pejorativa. Não digo negativa, mas pejorativa porque vão para um outro lado, né? O outro lado da força. Uhum. Patrick, eu tô olhando para tua camisa e eu vou pedir pro Fernando Barcelos focar pro pessoal que está assistindo a TV Diário e no YouTube do Diário conseguir vislumbrar, ó, tá vendo a camisa? Ó. Olha só, o Patrick tem quase 50, gente, e ele tá só da NSS. E ele tá com uma camisa, assim, super jovem, assim, parecendo um adolescente, praticamente, claro, né? Nossa temática adolescente, então hoje eu vim, ó, tipo, praiano, né? Veio claro. Combinando comigo, inclusive a gente não combinou,
A gente não combinou a cor do time, né? Sempre na melhor divisão. Sempre na melhor divisão, sempre não na melhor importa. divisão, juntos para todo sempre. E aí eu me lembrei, olhando a tua camisa, de falar um pouquinho da idade correta para os limites. Quer dizer, tem aquela questão ainda de, se não educou até tal idade, esquece porque danou-se. Tem ainda isso? Você precisa estabelecer os limites, desenvolver os limites em determinada idade do seu filho? Sim, a gente tem essas questões que precisam ser respeitadas, né? As crianças estão em fase de desenvolvimento, então nós temos de 5 a 7, de 7 a 9, de 9 a 12, que é pré-adolescência, de 12 a 15, que é adolescência, e depois adultos jovens, adultez e adultos jovens. Então, se nós... Adultez é de que idade até que idade? A idade que eu tô, 50, não foi o que eu falou? Falou da datilografia, eu me vinguei, é isso aqui. Né? Para dali, para daqui. Olho por olho, dente por dente. É, isso aí. Tá, mas enfim, então a gente tem essa questão da idade, do desenvolvimento, que faz com que muitas vezes tem que ser pensado o limite. Não é porque o meu filho tem 18 anos, mas que mora na minha casa, mas que não tem que ter um respeito, que não tem que ter regras, que não tem que ter normas. Sempre é tempo, então. Sempre é tempo, sempre é tempo. E tem questões que têm que ser respeitadas mesmo. Claro que a educação se vem de casa e desde a infância, para que se tornem adultos melhores e que tenham um desenvolvimento saudável. Se a gente não der limites em nenhum momento da vida e essa adolescente, quando chegar aos 18 anos, por exemplo, que é considerado, né, independência, de que já podem ter, né, a sua vida independente, já pode trabalhar, ter a sua casa, pode ser que ele negligencie a sua família, nunca mais queira saber, como pode ser que ele valorize também determinadas situações, mas que exija que seja do modo dele, porque ele já tem 18 anos. E aí entra num conflito, porque eu já tenho 18 anos, eu posso. Mas quando antes eu não tinha 18, era tu que me mandava, agora eu já tenho, mas eu moro contigo, tu que me manda. Então também tem aí um conflito que entra essas questões de limites. Agora eu me lembrei, Patrick, antes de entrar pro intervalo, sobre uma questão que aparecia muito no meu tempo, na minha adolescência, e que era um assunto que eu me lembro dos meus colegas que todo mundo parava para conversar quando os pais de determinado colega se separavam. Como é que está isso hoje no consultório? Quer dizer, hoje se a gente for ver, já é muito mais, numa turma de alunos, está muito mais dividido. Se for ver, dá quase meio a meio aí entre pais, né, casados, separados, enfim. Como é que está isso no consultório? Separações, relacionamentos tóxicos, são relacionamentos não saudáveis. Como é que isso repercute no consultório? Tem muita gente buscando ainda ajuda em função de separação, em função desses relacionamentos? Tem, e principalmente famílias que têm filhos pequenos, entre 5, 7 anos, né, 9, até os 12, assim como também tem adolescente, mas o público maior é mais ou menos nessa faixa, porque é uma fase de transição das crianças, e os pais, quando entram num processo de separação, não tem aquela história assim, a gente terminou tudo numa boa, deu tudo certo e a gente é amigos. Ok, isso pode acontecer? Pode, e eu acho saudável até acontecer, só que inevitavelmente alguém das partes vai sair ferido em algum momento, porque vai achar que está sendo invalidado, vai achar que está sendo errado, vai achar que está sendo injustiçado e assim por diante. E as crianças ainda se responsabilizam muito, As né? crianças se responsabilizam porque às vezes internalizam que a culpa da separação foi deles. Meu pai e minha mãe não deram certo porque eu nasci. Eu agora sou, né, o responsável pela casa, então a minha mãe saiu de casa, eu fiquei com meu pai, ou meu pai saiu de casa, eu fiquei com a minha mãe, e aí eles internalizam aquela responsabilidade de adultos que eles não têm que internalizar. Então os pais buscam um auxílio para como trabalhar essas situações para, claro, muitas vezes é um período específico até as coisas se ajustarem num processo de separação. Que num processo de separação, quando tem essa situação de que assim, a gente se separa tudo numa boa, ok, é mais tranquilo, entre aspas. O que não quer dizer que não tenha consequências, reflexos que não nas crianças e nos adolescentes. Vamos para um breve intervalo, então o papo está muito bom, mas a gente tem que respeitar o tempo. Voltamos já já. Estamos apresentando Faz Sentido. O Due Fratelli é o maior e mais completo restaurante de Camobi. Localizado no Centro Comercial Dois Irmãos, o ambiente amplo e climatizado ainda conta com estacionamento coberto e espaço kids. Tudo para você vivenciar uma experiência gastronômica completa. A variedade na hora de fazer suas refeições é garantida. Nosso buffet quilo contém diversas opções de saladas,
pratos quentes, churrasco, sushi e muito mais. E a sua sobremesa fica por cortesia da casa. Cozinha feita com muito amor, cor e sabor é Cozinha Due Fratelli. Te esperamos no Centro Comercial Dois Irmãos. Localizada na Avenida Dores, em Santa Maria, a Henk Store trabalha com marcas renomadas do mundo da moda. A loja proporciona que você tenha um estilo para cada momento, com muito conforto e elegância. O espaço foi pensado para que os clientes tenham um atendimento personalizado, com estacionamento privativo e horário diferenciado. As tendências da moda masculina e feminina você encontra na Henk Store. Saiba mais nas nossas redes sociais. Chegou uma nova Oral Sim, mais ampla, mais moderna, mais tecnológica. Venha nos visitar. Estamos de braços abertos te esperando. Oral Sim, 8 anos transformando sonhos em sorrisos. O desejo de toda mulher é estar ainda mais bonita. Para realçar sua beleza, Habitué Moda e Beleza conta com um espaço agradável e moderno. Uma equipe de profissionais altamente qualificados que cuidarão de você, da cabeça aos pés, com um atendimento personalizado e diferenciado. Permita-se vivenciar uma experiência única. Habitué Moda e Beleza. Rua Jorge Pedro Abelim, 238. Telefone 3217-8325. A Clínica Inanna é uma clínica de biomedicina estética e bioortomolecular, onde você encontra procedimentos e tratamentos minimamente invasivos como toxina botulínica, preenchimentos, volumizadores, assim como tratamentos associados a bioortomolecular e ativos bioortomoleculares, melhorando a qualidade de vida. Beleza de dentro para fora. Santa Maria ganha sua maior declaração de amor. Em comemoração aos seus 25 anos, a construtora Jobim apresenta Cristo Rei. Espetacular, monumental, moderno, ousado. Construtora Jobim. Sou mãe e médica. E por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Voltamos com o Faz Sentido, que fala hoje sobre o que as nossas crianças e os nossos adolescentes estão mais precisando hoje. Com a ajuda do meu convidado, Patrick Camargo. Vamos seguindo nas enquetes, a penúltima questão, Patrick, que a gente trouxe para o nosso público responder, de novo com muita participação. O que a gente perguntou sobre uma questão que, além dos limites, que a gente conversou sobre os limites no bloco anterior, outra questão que é muito polêmica, o tempo que nós dedicamos aos nossos filhos. Muitos pais dizendo que o que importa mesmo é a qualidade do tempo que eu dedico e outros pais dizendo que isso aí é uma desculpa para justificar a ausência dos pais e que quantidade de tempo é sim necessária. Então, o que o pessoal respondeu aí, Patrick? Na sua realidade atual, eu passo o tempo necessário com o meu filho, 307 votos, eu passo menos tempo que o necessário, 173, louvável sempre quando a gente admite o nosso erro e a nossa falha, né? Porque se a gente não erra e se a gente não falha, a gente não consegue evoluir. Tempo é relativo, o que vale é a qualidade, 238 respostas. E por fim, o tempo de qualidade é uma desculpa para justificar ausências, 112 pessoas atestam essa expressão aí. Patrick, o que tu achou do resultado da nossa enquete? Me chamou a atenção, né, a questão assim, eu passo o tempo necessário com os filhos. O que me chamou a atenção, como é que tu sabe qual é o tempo necessário dos teus filhos? Talvez para mim possa
passar uma manhã ser maravilhoso. Para ti, pode ser passar 5 minutos e ter uma qualidade incrível. Então, passar o tempo necessário com os filhos, eu acho que é muito relativo, que foi o que deu na nossa enquete como, né, a maior votação. E depois, tempo é relativo. O que vale é a qualidade. Com certeza, o que vale é a qualidade, porque não adianta tu passar um dia com o teu filho, por exemplo, que tu vai levar ele para tua casa, no caso de pais separados, e tu vai ficar assistindo na televisão, tu não faz uma programação nenhuma e a criança fica só na tela. Ah, mas passei o dia com o meu filho. Não, tu passou o dia na tua casa e o teu filho na tela. Ok, mas eu posso dizer que eu passei o dia. Isso não é saudável, isso não é bom. Então, é preferível tu passar pouco tempo com qualidade e com bem-estar, que vai refletir numa questão de afeto, de memória afetiva, numa questão de lembranças boas de educação e momentos prazerosos, do que tu passar um período muito grande e ter uma desculpa para justificar assim, ou a tua ausência, ou dizer que tu não tem tempo. Né? Na verdade, tempo a gente tem que ter sempre para os filhos. Justificar que não tem tempo, realmente eu acredito que é uma desculpa, porque as crianças precisam de atenção. As crianças precisam ter a sua validação emocional. Então, independente de quem tenha a formação familiar que for, seja formada por pai, por mãe e mãe, por vó, vô, tio, sobrinho, como que é essa configuração, a criança que está inserida naquele meio tem que ter a sua qualidade de tempo. Então, ter um tempo de atenção de cada figura que representa mais para ela. Porque aí também, né, Fábio, o que nós temos? Diante da realidade atual, das novas configurações familiares, né, tem pessoas às vezes que são de fora, mas que estão inseridos naquele núcleo familiar, como por exemplo, vamos pegar um exemplo do consultório, tá, de um casal de mulheres que tem uma menina. Tá? Ela tinha um casamento anterior e aí ela se separou e está casada com uma moça hoje, e essa moça, que é a companheira dela, tem uma relação maravilhosa com o filho. O filho ama de paixão como se fosse a mãe. Então, assim, e o pai não dá devida atenção. Então, claro, é uma nova configuração, é um novo momento, mas está sendo suprida aquela carência e aquela criança está super bem em função de que tem uma outra figura de apoio. Então, suprir com tempo de qualidade é isso. Ausentar e dar desculpa, isso não é concebível. Eu, na minha opinião, eu acho que isso é uma desculpa mesmo, né? Porque a gente tem que validar. Claro, temos compromisso, mas também temos que ter momentos. 5 minutos diários faz muita diferença. Ah, mas 5 minutos é muito pouco, eu preciso de 15. Não, mas tu tendo 5, não vai fazer diferença no teu trabalho, no teu compromisso, na tua hora de almoço, né? Para olhar um desenho, para olhar o início de um filme, nem que seja, para brincar com um carrinho, com um Lego, com qualquer outro brinquedo, com que tenha acesso ali, ou dar atenção, perguntar como que foi o teu dia, como é que foi a tua aula hoje, ao invés de dizer assim, fez tudo certo? Não, mas o que tu aprendeu hoje na tua aula? Me conta, teve dificuldade? E assim por diante. Uma questão, Patrick, que me vem à cabeça agora e que faz sentido nesse momento em que a gente cada vez mais tem envolvimento com trabalho, com tantas atividades que nós temos. O que a gente acaba fazendo? A gente, quando eu falo a gente, sou eu, tá, gente? A gente é sempre eu estou me incluindo, tá? Eu nunca estou fora desse contexto, estou sempre dentro. E eu, no caso, tenho um filho único, de 16 anos. O que era uma preocupação que eu tinha, Patrick? Filho único, já tem aquela coisa de ser mimado. Como é que eu criei ele? Com muita autonomia. Autonomia. Tu que responde pelas tuas notas, tu que responde pelo teu desenvolvimento na escola, tenha a meta ali de nota, é essa meta. E como eu, para os meus pais, nunca fui um problema, porque eu simplesmente não admitia que um pai e uma mãe que ficam o ano inteiro com o seu chinelinho todo rasgado, fazendo 1001 coisas para conseguir manter os 2 irmãos na escola, os 2 filhos na escola, o mínimo que eu poderia fazer por eles era ser uma boa aluna, era não ser problema. Então eu nunca fui problema, eu digo que eu sempre fui solução, e o meu irmão também por esse caminho. Sofreu menos do que eu, porque não se cobrava tanto quanto eu me cobrava, mas foi por esse caminho também. O que as crianças e os adolescentes acabam vendo este exemplo, né, de garra, de batalha? O meu pai e a minha mãe realmente são batalhadores, trabalhadores, estão tentando fazer o melhor por mim. Eu não posso ser um problema. E
carga e o peso para uma criança e para um adolescente que não podem ser um problema. Na verdade, é um peso. O quanto é difícil a gente tenta equilibrar uma autonomia que sim, eu tenho certeza absoluta do quanto isso vai impactar no desenvolvimento do meu filho no futuro, claro. Mas ao mesmo tempo, daqui a pouco eu tô me omitindo ao não me envolver tanto quanto eu necessitaria. Mas o equilíbrio aí, né, Fábio, é importante, né, nesse exemplo que tu desse, é importante assim, ó, tu deu autonomia, ok, que não é um sinônimo que tu não tenha preocupação, que tu não vai dar educação, ou querer saber o que ele está fazendo, ou que tu não vá se envolver. Por exemplo, tu deu autonomia para ele ser responsável pelas notas. Agora, se ele vai muito mal um trimestre, um bimestre, né, na escola, tu não vai deixar isso de lado e assim simplesmente deixar passar batido. Tu vai conversar, com certeza tu teve um diálogo, mas o que aconteceu? Por que tu não estudou tanto? Então isso também é um envolvimento, mas ao mesmo tempo que tu te envolveu, tu pegou e deu um limite para que ele gerenciasse essas questões. E isso é muito saudável. Os adolescentes têm que gerenciar algumas questões, assim como os pais também têm que ter um olhar. Então, ou seja, o equilíbrio é 50-50, como eu digo. Mas eu acho que o pai e a mãe ter essa... A gente ter essa... Fazer essa reflexão, Patrick. É fácil ser meu filho? Tente se colocar no lugar do seu filho. Será que é fácil? Eu deixo um exercício para os nossos telespectadores e ouvintes, né? O seguinte, pessoal, façam com seus filhos em casa. Tenham um momento a dois e perguntem para eles, né, o que eles acham de vocês, o que eles admiram e o que eles não gostam. E depois dessas respostas, vocês pensem sobre isso e compartilhem com eles os prós e os contras de ser assim. Que isso vai levar vocês a terem uma abertura, a terem um diálogo e, consequentemente, ter uma aproximação afetiva melhor. Olha aqui, que interessante, né? O que você admira em mim e onde eu ainda preciso melhorar, né? Se não quiser colocar, né, Patrick? Se não quiser colocar os meus defeitos, onde a mãe, onde o pai ainda podem melhorar? Como a gente pode te ajudar mais? Em que posso te ajudar? Em que posso te ajudar? A gente está falando o que as crianças e os adolescentes mais precisam. E não é te punir, e não é te dizer assim, ó, eu não sei o que fazer, mas o que eu posso te ajudar? Então, dependendo da resposta, o que eu posso te ajudar e que está ao meu alcance, eu posso fazer X coisa. Não, mas eu quero Y. Bom, Y eu não posso fazer, então vamos delimitar uma outra situação. Isso é diálogo, isso é família, isso é afetividade, é aproximação, é bem-estar. Então, é uma sequência de situações positivas para essa família, para então, gente, olha como faz sentido, traz essas informações. Muitas as pessoas às vezes comentam, tá, mas vocês estão fazendo um programa para quem tem condições de pagar um psicólogo, de pagar um psiquiatra, de ter ajuda especializada. Não, gente, essas dicas a gente pode fazer, não depende de nenhum profissional, uma conversa aberta, franca. Que essa conversa que quando, por exemplo, a gente chega no mercado de trabalho, a gente tem com um colaborador e a gente viu que esse momento não existiu dentro de casa. E que ficou uma fragilidade, uma lacuna aí que reflete no mercado de trabalho hoje. Um simples ato de um diálogo, de saber como tu está, o que eu posso te ajudar. Bem importante. Vamos trazer um dado também que a nossa produção trouxe aqui para os nossos ouvintes, Patrick, os nossos telespectadores. Segundo dados da Fundação das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, mesmo com o envelhecimento da população, que é um tema que a gente também discute bastante, né? Crianças e adolescentes ainda representam um percentual muito grande dos brasileiros. São 53 milhões de meninos e meninas que precisam ter os seus direitos garantidos. E, Patrick, quais são os direitos que nós, pais, nós responsáveis pelas crianças e adolescentes, precisamos garantir? Precisamos garantir carinho, afeto, respeito, educação, amor e bem-estar. Uma situação está interligada com a outra, um sentimento está interligado com o outro. Consequentemente, teremos adultos mais saudáveis, crianças com melhores desenvolvimentos e famílias mais felizes. Finalizando com uma pergunta, a última pergunta que fizemos na nossa enquete do Deixa Fluir, do nosso quadro Deixa Fluir. Crianças e adolescentes recebem hoje uma educação melhor do que a dos seus pais? Sim, 494 votos, não 552 votos. Com 53%. Eu acho que essa divisão aí
é o que a gente mais ou menos vê, né? Tem muito esse comentário, mas no meu tempo era muito melhor. Não, várias questões que no nosso tempo, né, Patrick, realmente eram talvez uma relação mais próxima com pais e com responsáveis, mas pensem nos problemas que nós temos hoje, que são todos esses que o Patrick trouxe, principalmente até um que a gente não falou, né? Esse excesso de informações, muitas vezes, para as crianças e adolescentes, que eles não sabem, né? Nem sabem o que é verdade, o que não é, no que eu posso confiar, no que eu não posso. Então, se a gente for fazer essa análise, eu tenho na minha opinião, Patrick, e também é uma postura de vida, eu sempre vou enxergar a evolução. Eu acho que a gente evoluiu demais. Exato. A gente ter um programa, a gente manter um programa mensal, pelo menos uma vez no mês, discutindo crianças e adolescentes, é dar uma atenção muito maior ao tema do que a gente dava antigamente. Exato. Então, a gente falando mais, discutindo mais, refletindo mais sobre as nossas ações, obviamente nós vamos criar melhores crianças, melhores adolescentes. E adultos mais saudáveis também, né? E, consequentemente, essa questão da nossa enquete ali, que ficou 47 a 53, no tempo anterior, né? A educação era melhor antes ou era depois, ou a gente se questionar sobre isso e ver essa resposta da enquete, não é que no nosso tempo ou no tempo anterior, no meu tempo, como os pais costumam comparar, era melhor. É porque era uma outra cultura, era uma outra época, eram outras dificuldades. Era diferente. Exato. Era diferente. Não tinha dificuldades no sentido assim, onde tudo, não tinha tanto assalto, tanto roubo, né? Poderia brincar na rua, brinquedos eram mais fáceis. Hoje que nós temos, né, a violência, nós temos brinquedos caros, nós temos acesso à informação, aos eletrônicos, que custam também um valor muito alto, até mesmo para as famílias que são de baixa renda. As crianças também têm essa problemática de não poder brincar na rua, de não poder ter uma infância saudável. Então, comparar uma infância anterior, que nós tínhamos essa liberdade, com a infância de hoje, também tem essa diferença. Então, consequentemente, não teremos a mesma educação e não temos como priorizar que o nosso filho tenha as mesmas questões que tivemos no passado. Com certeza, cada um desses tópicos renderia um programa separado e nós vamos providenciar, né, a produção. Terminando o programa de hoje, então, lembrando do nosso slogan. Se é importante para você, é assunto para nós. Voltamos então no próximo domingo. Obrigada pela sua companhia. Faz sentido. Com Fabiana Sparrenberger e convidados.